Olá, tudo bem com vocês? Então, aí, continuação, aula de literatura em língua portuguesa. Falamos muito sobre o realismo e agora vamos falar sobre o naturalismo, ok? Como vocês sabem, eu citei, o naturalismo, ele é, vamos dizer, uma extensão do realismo. O naturalismo, ele é como se fosse uma escola literária irmã do realismo, tá bom? Então a gente vai entender o porquê. Então é essencial, né, que tenham entendido muito bem o realismo pra gente ligar aqui ao naturalismo, tá? Então vamos lá. O naturalismo. O naturalismo é uma escola literária conhecida por ser a radicalização do realismo. Por que radicalização? Nós sabemos que o realismo já estava aí carregado de evidenciar, denunciar a realidade social, assim como ela é, de forma objetiva, certo? O naturalismo vem também com essa mesma tendência, só que de forma mais radical, ok? Realmente, as obras do naturalismo, as obras tanto artísticas, também literárias, elas estão aqui para mostrar de forma radical o que há de pior na sociedade. É como se fosse um realismo exagerado, tá? Elas surgiram aí mais ou menos no mesmo tempo. Como eu disse para vocês, em Portugal é denominado realismo barra naturalismo. Nós aqui no Brasil denominamos ela diferenciada, né? Cada uma por si só, mas sempre fazendo essa contraposição, sempre, né, objetivando características similares e diferentes, tá? Então é isso. Baseia-se na observação fiel da realidade, na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade, ok? O naturalismo é uma escola literária que vem após o romantismo, surgido no século XIX, e é considerado uma ramificação do realismo, pois, além de terem surgido juntos, os dois têm o mesmo objetivo: retratar a realidade como ela é. Então, naturalismo e realismo, meninos, tá? Vestibular, se te perguntar, tá? Realismo e naturalismo têm os mesmos objetivos. Portanto, o naturalismo ele é mais radical ainda, tá? A gente vai entender no decorrer da aula. O naturalismo surgiu na França, tendo como principal representante o escritor francês Émile Zola, que ficou famoso e marcou o início deste movimento artístico na Europa, com a publicação de Germinal em 1881. A obra de Zola fala de maneira clara sobre as péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão no interior da França do século XIX. Tá? Essa foi uma obra aí que lá na França que surgiu e foi assim crucial para o início dessa escola literária, tá? Dessa ramificação do realismo. Uma das grandes preocupações das obras naturalistas é a relação e o homem e as forças da natureza. Então, uma das grandes preocupações dessas obras naturalistas é a relação e o homem, né? A relação do homem e as forças da natureza. Isso ocorre devido ao fato de que esse movimento ter grande influência da teoria da evolução de Charles Darwin e de outras correntes de pensamento científico que predominavam na Europa na época. Como nós vimos nas atividades anteriores, né, de 1 a 4, a página 195 e 196, o box Entre Saberes, vocês conheceram lá 3 ou foram 4 correntes aí filosóficas, científicas, né, que contribuem significativamente para essas escolas literárias, né, e que a gente vai ver mais ainda. Contexto histórico do naturalismo. Como o naturalismo surgiu em conjunto com o realismo, as duas escolas literárias possuem o mesmo contexto histórico. Apesar disso, o naturalismo tem raízes mais voltadas para as descobertas científicas, que permeavam a biologia, a psicologia, a sociologia da época, tá? Então nós sabemos que elas são aí similares, né? Questão de tempo, tem o mesmo contexto histórico. O naturalismo ele vem mais radicalizado. Uma das razões de ser mais radicalizado é por isso. Não que o realismo não se basasse nessas correntes aqui, tá? Mas é porque o naturalismo agora ele vem, certamente, né? Os autores que escreviam, né? Essas obras estudavam, conheciam essas correntes filosóficas e procuravam aplicá-las à sua escrita, tá? Então, muitas das coisas eles vão tentar explicar pelo contexto filosófico científico.
Nessa época, a análise do ser humano estava em alta, principalmente no que diz respeito aos comportamentos patológicos, os desejos e as taras, com destaque para as tendências animalescas dos homens. O caso da zoomorfização, certo? Atribui características, né, dos animais, aos seres humanos, atribui esses comportamentos do ser humano, essas características, comparar aos animais, tá? Então, estava muito em voga, meninos, essa questão de querer explicar o comportamento humano, estudar essas patologias e explicá-las, entendê-las através do cientificismo, da filosofia, tá? É possível identificar a influência dos pensamentos socialista e positivista, já que ambos ganhavam espaço pela busca do direito dos trabalhadores, que eram explorados pelo capitalismo brutal da época devido à ascensão da Revolução Industrial. Inclusive, citei isso aqui na aula passada, certo? Lá do realismo. Realmente, muitas obras procuravam aí os direitos desses trabalhadores, né? Pobres, indefesos, procuravam aí defendê-los ou simplesmente denunciar como que era a vida dessas pessoas. Principais características do naturalismo. As principais características do naturalismo são abordagem de temas polêmicos, como eu falei, gente, o naturalismo ele vai ser mais radical. Então, terá temas polêmicos como miséria, adultério, crimes e sexualidade desvelada. Tudo isso sem se preocupar com o que o leitor pensaria. Forte influência darwinista, na qual o homem não possui livre-arbítrio, sendo guiado pela hereditariedade pelo meio social em que vive. Isso também é discutido lá na questão número 4 da página 196, que tem um trecho do Cortiço que vai tratar da pombinha, certo? Agora eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. O cientificismo exagerado. O narrador toma a posição de um cientista. Pessoal, é como se toda obra do naturalismo, o autor fosse um cientista e os personagens seus cobaias. Então, a história que ele narra ali, ele vai explicar a sociedade dessa forma, tá? Então, o narrador toma a posição de um cientista que observa as relações e fenômenos sociais como se observasse a experiência científica. A realidade é abordada a partir do pensamento científico sob influência do positivismo. A linguagem é simples e objetiva. Os pintores recriavam paisagens naturais, ou seja, pintavam aquilo que observavam. Ok? A gente viu até algumas pintoras. Grande desejo de reformar a sociedade nas obras. Então, era uma forma de denunciar isso nas obras literárias e, a partir disso, denunciá-las e contribuir para uma mudança. O naturalismo chegou ao Brasil no final do século XIX. Seu marco inicial foi a publicação do romance O Mulato, né, em 1881, de Aloysio de Azevedo, importante escritor. O mesmo autor também escreveu a obra O Cortiço, considerado um dos romances mais marcantes da literatura brasileira. O marco inicial que nós vimos que foi O Mulato, mas O Cortiço, ele é muito forte, ele é muito confrontante e realmente o Cortiço que ficou como um marco aí dessa escola literária para a literatura brasileira. Nessa época, o Brasil já passava por grandes transformações. A cidade do Rio de Janeiro ainda era considerada a capital do Brasil. A segunda revolução industrial estava em vigor, ou seja, o capitalismo estava crescendo cada vez mais. Em decorrência disso, a mão de obra aumentava, o que significava mais maquinário e mais pessoas trabalhando, ou seja, né, que tanta gente nos centros urbanos, né, aquela massificação. Antes de falar aqui, vou falar nesse slide mesmo. Temos um dos escritores aí principais, como Aloysio de Azevedo. Seu nome é Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, é considerado o precursor do naturalismo brasileiro, foi uma figura multifacetada. Ele foi jornalista, ele foi romancista, ele foi contista, ele foi cronista, diplomata, desenhista, pintor e caricaturista. Multitalentoso, né, meninas? Suas obras que merecem destaque são O Mulato, publicado em 1881, e Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890. Todas as três obras são muito famosas, mas o Cortiço eu acho o mais confrontante. Vou contar um pouquinho para vocês. O Cortiço se passa uma história, né? Ele escreve. É uma história que se passa em Rio de Janeiro, como fala aqui, né? No contexto histórico, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Então, em Rio de Janeiro se passa a história de início. Tem muitos personagens, gente. É uma reviravolta toda. É traição. Não, muita coisa. Vou contar rapidinho aqui. Ele é narrado em terceira pessoa. Se passa no Rio de Janeiro. O que acontece? No início lá, temos o personagem João Romão.
que ele mexe com uma quitanda, ele é pobre, né? Ele conhece a Bertoleza, que ela tem uma cantininha, um restaurantezinho, sabe, bem humilde. Na verdade, ela é uma escrava fugida, ela fugiu e montou esse negócio pra ela. Que acontece? Os dois se conhecem, se apaixonam, ficam juntos e eles juntam dinheiro. A Bertoleza ajuda ele, né, o João Romão a juntar esse dinheiro, ele junta esse dinheiro e ela fala que é pra comprar a alforria dele. Ele concorda, aí os dois trabalham pra comprar a alforria, só que acontece? João Romão compra uma alforria falsa, inventa uma alforria, entrega pra ela, fala que comprou, e ele pega esse restante de dinheiro, que era um bom dinheiro, e começa aí a construir kitnet. Kitnet não, né? Não fala naquela tempo, não fala kitnet. Mas constrói quartinhos, vários quartinhos, bem pequenininhos, sabe? Bem mal feitinhos, né? Tipo aquela espelanca mesmo. E para as pessoas morarem, então ele cobra aluguel, ele começa a ganhar dinheiro. Depois que ele começa a ganhar esse dinheiro, ele constrói não. Ele compra uma parte de pedreira, né? Onde as mulheres lavam as roupas. Aí tem as lavadeiras, e aí parece que ele cobra também para lavar essas roupas, uma coisa assim. E além de outros comércios que ele coloca ali naquele cortiço, porque muita gente vai morar lá, né? Então funda-se esse cortiço. E bem que ali do lado, que tem até uma briga também junto com o Miranda, que o Miranda também tinha uma parte de território lá, eles até brigam, porque ele é o vizinho do João Romão. Mas tá, aí é uma das partes do enredo. Anotei aqui para mim não esquecer. Então tá, aí tem isso tudo, aí surge vários moradores excêntricos, inclusive surge o Henrique, que é um estudante de medicina, que ele vai se envolver com a mulher de Miranda, que é a dona Estela, e lá vai ter vários personagens, como eu disse, várias festas, né? Vai ter vários episódios passados em festas. Tem vários personagens, né, destacados, como o Alvino, que ao invés dele trabalhar aí, né, com serviço de homens, ele trabalha como lavador de roupa. E até um episódio de homossexualidade, né, que ele aponta aqui no livro. Tem uma mulher lá que se chama Machona, ela tem vários filhos com pais diferentes, ela trabalha fora, tal. Tem um caso que é demais. É de um casal em que o Bruno e a Leocádia, eles vivem junto, casal apaixonado, só que ela o trai, né? A Leocádia trai o Bruno por causa de um coelho, que ela queria um coelho, então ela fica com um cara lá pra ganhar esse coelho. Tem a Pombinha, que vocês viram um trecho dela na página 196 do livro, falando assim, Pombinha, o que acontece? Pombinha é uma moça de 18 anos, que ela está noiva, só que ela não tem as regras. O que é ter as regras, meninas? Principalmente para as meninas aí. Falava-se naquele tempo sem as regras, que era assim, ela ainda não tinha virado mocinha, né? Ela não tinha menstruado, né? Como todo mundo sabe. Então ela ficou sem casar ali esperando, até que chega Leone, que é uma prostituta de, vamos dizer, de alto padrão, né? E essa prostituta Leone seduz a Pombinha, e a Pombinha se apaixona por ela, e depois de uns dias vem as regras, como se diz. E vem as regras e ela casa com seu noivo, só que ela não fica apaixonada pelo noivo, porque ela se apaixona pela Leone. Aí passa um tempo, ela larga esse casamento e vai ser prostituta, né? Ela se torna prostituta e amante da Leone, né? Que ela namora com Leone, e a mãe da Pombinha morre de desgosto, tá? E aí passa isso, mais personagens, tá? Temos aí o Jerônimo, que ele chega nesse cortiço, chega no Rio de Janeiro, é um português, né? Ele é trabalhador, tem família, muito honesto. Só que ele conhece a Rita Baiana, que é outra personagem também. Lá eles descrevem Rita Baiana de uma forma bem sexualizada. E até fala assim, ancas de cadela, né? A zoomorfização. Fala que ela tinha ancas de cadela, ou seja, sexualiza ela, essa mulher. Se apaixona. E acontece que a Rita Baiana tinha um namorado e com isso tem uma briga, eles vivem esse amor, então tem uma briga, o Jerônimo é ferido, a Rita Baiana vai cuidar dele e aí ele se apaixona mais por ela. Depois que ele se recupera, o Jerônimo mata o namorado da Rita Baiana a pauladas, juntamente com mais dois ajudantes, abandona a família dele, né, mulher e filhos, e vai ficar com a Rita Baiana.
Enquanto isso, lembra lá do João Romão e do Jerônimo, né, lá do início da história, que eram os primeiros que moravam ali e tal. Então, o João Romão mais o Miranda não, o João Romão ficou mais rico que o Miranda, só que o Miranda tinha status social. Já o João Romão só tinha o dinheiro, mas não tinha esse conhecimento todo, esse status social, né? Então, Miranda até ganha um título lá de barão. E o João Romão fica com muita inveja, porque ele não tem, né, todo esse destaque na sociedade como Miranda. Então, o João Romão se aproxima de Miranda, né, para ter também esse destaque. E aí o João Romão começa a cortejar a Zulmira que é a filha de Miranda também. E Miranda vê com bons olhos, até porque o João Romão tinha mais dinheiro que ele. Inclusive, Miranda não estava aí em uma situação tão boa com dinheiro, né? Ele tinha mais status social do que posses. E vai descrever briga de cortiços, porque com a crescente urbanização, constrói-se outro cortiço, aí tem essa briga. Aí tem um incêndio, nesse incêndio morrem várias pessoas, crianças, velhos. Inclusive tem um velho lá que morre, que João Romão sabia que ele tinha um dinheiro guardado. O João Romão provoca até, né, a morte desse velho para pegar esse dinheiro, só que depois ele descobre que o dinheiro já estava passado, né, não valia mais esse dinheiro. Mas contudo, depois disso, como ele tinha seguro desses quartinhos, desses muquifos aí, ele lucra com esse incêndio, né, por causa do seguro. Depois que ele lucra com esse seguro, que ele vê que ele pode ficar com a filha de Miranda, o que acontece? Ele quer se livrar de Bertoleza. E como que se livra de Bertoleza? Lembram lá no início da história que ele comprou uma alforria falsa para Bertoleza? Então, né, até agora toda a história eles estão juntos. João Romão vai, né, em busca desses donos, né, procurando os donos, né, da escrava Bertoleza. Encontram, leva lá para buscar a Bertoleza. Quando a Bertoleza vê tudo isso, vê que ela foi traída, que não foi comprada a alforria, que ela usou dinheiro para outra coisa, e que ela vai voltar a ser escrava, ela estava acho que até na cozinha, preparando comida para o bonitão do João Romão. Ela pega a faca e se esfaqueia, né? Ela suicida porque ela não quer voltar para isso. E Bertoleza se suicida porque ele queria mandá-la para a escravatura novamente. Enquanto isso, na sala do João Romão, há um grupo de jovens abolicionistas, né, da sociedade, bem vistos, que chegam lá para conhecê-lo e querem homenageá-los pelas contribuições que João Romão faz à sociedade e também aos movimentos abolicionistas. Olha só, que ironia, meninos. E aí a história termina assim, certo? Ele indo lá para ser homenageado depois de tudo isso. Então essa obra assim vai denunciar a pobreza, os assassinatos, as doenças, né, as patologias humanas, sociais, a zoomorfização das pessoas, né, desde uma pessoa que se vende para ter um animal, desde uma pessoa que é comparada, né, a um animal, ou que faz algo comparado a um animal, o cientificismo puro, né, como eu disse, o autor ele se comporta como cientista e os personagens como cobaias, porque afinal de contas ele está ali no meio e esse meio vai corromper. Por exemplo, o Jerônimo, né, que era um homem de bem, de família, trabalhador, íntegro. Quando ele chega no cortiço, que tem toda aquela bagunça, ele acaba fazendo a mesma coisa pior, né, matando, adulterando. Então esse aí é o meio, né, que vai justificar. Parece um pouco, vamos dizer, essas obras parecem um pouco... Gente, como que a gente pode falar? Preconceituosas, mas naquele tempo é o que era pregado, né? E é isso, são cenas muito fortes, são cenas muito sujas. Ocorre a exploração do homem, a exploração do homem pelo próprio homem, né? O determinismo aí exacerbado. Então é isso, ok?